Olá, essa é a nossa apresentação sobre redundância de informação, que vai ser apresentada pelo Davi e por mim, Vitória. Vamos iniciar com o que é redundância de informação. Primeiramente, falando sobre o conceito de redundância de informação, que é basicamente você tem uma informação, você adiciona alguma coisa a ela, com o objetivo de garantir a segurança e a disponibilidade daquela informação. Mas por que a redundância? Porque na transmissão de dados ocorrem erros, e esses erros devem ser identificados e posteriormente corrigidos para que essa informação seja utilizada da forma correta. A gente tem formas de redundância e uma das principais é através da codificação, que você basicamente adiciona, como eu falei, algo à mensagem, como por exemplo um bit, para que você tenha um ponto de partida para saber se aquela mensagem está correta ou não na transmissão. Aqui tem algumas formas de codificação, vou falar só de duas para não estender tanto. O primeiro tipo de codificação é chamado de código de paridade ou simplesmente bit de paridade, que a gente adiciona um único bit no final da mensagem, e esse bit ele vai ser transmitido junto com a mensagem e também recebido junto com a mensagem, para que seja identificado se ocorreu algum erro ou não. Existem dois tipos de código de paridade, que seria o par e o ímpar. Primeiramente falando sobre o ímpar, a gente tem aqui um exemplo de uma transmissão de bits, onde o bit de paridade é adicionado na última posição. No caso do ímpar, a soma de bits número 1 deve ser ímpar, incluindo o número de paridade. Ou seja, nesses dados de bits aqui, temos 5 bits de 1, ou seja, número ímpar. Por isso que é chamado de paridade ímpar. Aqui tem um exemplo de transmissão. É transmitido essa mensagem e é recebido. Só que durante a transmissão ocorreu um erro. Um bit mudou. Ou seja, a contagem desses bits 1 passa a ser 4, ou seja, um número par. E aí a gente sabe que tem algum erro. No código de paridade par é parecido, só que é adicionado um bit de paridade 0, de tal forma que o número de bits 1 seja par. A gente tem um exemplo aqui de uma mensagem sendo transmitida com um bit de paridade no final, 0, e ela é recebida só que com um erro, ou seja, o número de bits 1 é ímpar agora, porque ocorreu um erro. Ou seja, como a gente está usando a paridade par, a gente sabe que tem um erro nessa transmissão e deve ser corrigido. O outro tipo de redundância ou de codificação é chamado de checksum, que é basicamente você tem umas mensagens de bits a ser transmitida. Além de você transmitir ela, você transmite também a soma. E o receptor, ele também vai fazer essa soma e vai comparar com a soma que foi transmitida originalmente. Aqui tem alguns tipos de checksum. O primeiro seria o de precisão simples, né? Que seria basicamente, no caso aqui a gente tem 4 bits, e a soma seria 4 bits. A gente tem de precisão dupla, que a gente adiciona mais 4 bits, que assim é mais preciso, né? Como diz o nome, porque a gente passa a considerar esses bits que estouram na soma. A gente também tem o tipo residual e o algoritmo chamado Honeywell, que é um pouco mais complexo. Tem um exemplo da checksum. Aqui tem um transmissor, um receptor. Esses são os bits transmitidos e essa é a soma transmitida. E aqui são os bits recebidos e também a soma recebida. Ou seja, a gente já sabe que tem uma discrepância nessa soma e concluímos, né, que tem um erro nessa transmissão. Tem outro tipo de codificação, somente citar, né? M2N, Berger, cíclico e aritmético.
Outro tipo de redundância mais complexa, digamos assim, é chamada de RAID, que são matrizes redundantes de discos independentes, que é basicamente você tem dois discos rígidos e você duplica a informação em cada um. Caso ocorra um erro em algum disco, você tem a informação de backup no outro. A gente tem níveis, né, de RAID. Esse seria o nível 1, que é o mais simples, simplesmente dois discos rígidos duplicados. Esse seria o RAID nível 5. Você tem mais discos rígidos e também tem paridade separada entre os discos, ou seja, mais confiável ainda e mais seguro para você guardar sua informação. Eu trouxe uma aplicação real, né, da redundância, que seria a redução de tempo de carregamento em jogos causados pelo seek time do HD do PlayStation 4. Como a gente sabe, o PlayStation 4 ele ainda utiliza HD mecânico, e isso tem algumas desvantagens, né, digamos assim. E essa desvantagem seria o que a gente chama de seek time, que é literalmente o tempo que a agulha, a agulha do HD ela leva, né, para chegar a algum ponto do dado que está escrito no disco rígido. E esse número ele varia de 2 a 50 milissegundos. Só que assim, para um jogo, né, que é o caso, né, você imagina, né, porque tem muito carregamento e esse número passa a ser duplicado, triplicado até milhares de vezes. E como a redundância ajuda a gente nessa questão? Você tem um jogo e você passa a dividir o jogo no disco rígido em blocos. Só que nesses blocos você tem informação duplicada, justamente para você não ter que carregar a mesma informação no mesmo local várias vezes. Ou seja, você passa a carregar num local que é mais próximo onde a agulha do HD está. Ou seja, você consegue reduzir esse tempo que levaria se fosse apenas uma informação guardada. Aqui a gente tem um exemplo do jogo, que é o Homem-Aranha. Essa simples caixa de correio, nesse jogo, era duplicada cerca de 400 vezes no HD, justamente para evitar o carregamento demorado causado pela agulha do HD. Dando continuidade na apresentação, irei falar um pouco sobre as falhas correlacionadas. Então, nesse tópico, iremos analisar o impacto de falhas correlacionadas em sistemas de armazenamento, especialmente esse que o Davi acabou de explicar, né? Os sistemas RAID. Pode passar. Essas falhas podem ocorrer devido a causas comuns que podem afetar vários componentes, por exemplo, falha em fonte de alimentação, de refrigeração, cabeamento. Enfim, essas falhas em sistemas de armazenamento, como o Davi acabou de explicar, onde utilizam os discos rígidos, são organizados em strings, que compartilham estruturas físicas e lógicas, como energia, controle e refrigeração. Pode passar. Então, como reduzir essas falhas correlacionadas? Em vez de associar todos os discos em RAID a uma única string, os discos de um grupo, né, eles podem ser distribuídos por várias strings. Isso garante que a falha de uma string afete apenas um grupo, um disco, né, do grupo do RAID ali. Então, como o RAID pode tolerar falhas individuais, essas configurações reduzem significativamente o impacto das falhas correlacionadas. Pode passar. E agora o próximo tópico, né, do material é a replicação de dados. Nesse tópico, eu irei abordar sobre o uso de replicação de dados em sistemas distribuídos como uma técnica para tolerância a falhas. Pode passar. Então, a replicação de dados envolve
manter essas cópias idênticas de informação em vários nós de um sistema distribuído, com o objetivo de assegurar que esses dados continuem disponíveis mesmo em situações de falhas, isso visando melhorar a resistência e o desempenho desse sistema. Pode passar. Então, por que replicar dados? Né? Aqui eu trouxe alguns pontos, como a tolerância a falhas, melhor desempenho, a alta acessibilidade. Então, a tolerância a falhas. Se uma unidade de armazenamento falhar, os dados podem ser acessados de um nó replicado. Melhor desempenho por quê? As cópias dos dados podem ser armazenadas em locais mais próximos do usuário, né? Então não vai ter o tempo vai ser menor para o usuário acessar esse dado. E acessibilidade porque os usuários podem acessar os dados mesmo que em parte dos sistemas sejam inacessíveis. Pode passar. Aqui eu trouxe algumas observações sobre a replicação de dados, que seria a manutenção, a quantidade de leitura escrita e a complexidade de gerenciamento. Na manutenção, todas as cópias de dados devem permanecer sincronizadas e as alterações feitas em uma réplica precisam ser programadas de forma confiável para as outras. Né? E questão da quantidade de leitura e escrita, a gente deve manter as operações de leitura e escrita de forma coordenada, né, para preservar a integridade daqueles dados armazenados. E é necessário encontrar um equilíbrio entre a quantidade de nós envolvidos em desempenho. E, por fim, a replicação, a questão da complexidade, ela vai aumentar no sistema em termos de controle de falhas e gerenciamento de sincronização. Pode passar. Na literatura, são abordados 3 modelos de replicação, que é a organização não hierárquica, organização hierárquica e o modelo primário cópia. Pode passar. O primeiro, que é a organização não hierárquica, é baseado no conceito de quórum, né, que cada réplica tem um peso de voto, né? Para realizar uma operação de escrita-leitura, vai ser necessário obter votos suficientes. Garantia, né? Que a consistência tem essa formulinha, que é basicamente o quórum de leitura e de escrita, eles devem se sobrepor garantindo que qualquer dado lido tenha pelo menos uma réplica utilizada. A vantagem de usar esse modelo é a alta flexibilidade e a desvantagem é a latência pode ser alta em sistemas com muitas réplicas. Pode passar. O modelo de organização hierárquica é baseado em estrutura de árvores, onde as réplicas são organizadas em uma hierarquia, que vai reduzir o número de quórums necessários. Então, apenas um subconjunto de nós em cada nível precisa ser consultado. Né? A parte positiva, né, é a redução dos custos de comunicação em grandes sistemas distribuídos, porém, vai ter uma redução da flexibilidade para sistemas altamente dinâmicos. Pode passar. E, por fim, o modelo primário cópia, onde um nó primário é responsável por todas as alterações nos dados e as distribui para os nós de backup. Caso uma falha ocorra, né, no nó primário, o nó de backup é promovido para assumir essa função. E aqui as vantagens é a simplicidade no gerenciamento e uma rápida recuperação em situações de falha. A desvantagem é que pode haver pontos únicos de falha até que o nó de backup seja promovido. Pode passar. Sobre esse assunto, a gente pode concluir que a replicação de dados é uma técnica importante, né, nos sistemas distribuídos. No entanto, sua implementação requer um equilíbrio cuidadoso entre a consistência e o desempenho. Então, a escolha do modelo que eu expliquei agora, ele depende das características e do requisito do nosso sistema. Pode passar. Tolerância a falhas baseadas em algoritmos. Esse tópico é para abordar como detectar e diagnosticar
essas falhas por meio de redundância de dados. Pode passar. Então, a tolerância a falhas baseadas em algoritmos é uma abordagem que detecta e diagnostica falhas por meio de redundância de dados aplicados a níveis de software. A ABFT, né, que é a tolerância a falhas baseadas em algoritmos, implementa códigos de verificação diretamente em algoritmo, o que torna mais eficiente em certas classes de aplicação. Essa técnica é especialmente útil para aplicações baseadas em matrizes, como multiplicação e processamentos de sinais, por exemplo, incluindo as transformadas de Fourier. Pode passar. A tolerância a falhas baseadas em algoritmos, ela introduz alguns códigos de soma de verificação, né, que o Davi explicou no início da apresentação, dos dados que vão ser utilizados pelo algoritmo. Esses códigos ajudam a detectar e, em alguns casos, corrigir erros introduzidos durante os cálculos. Então, esses códigos eles vão permitir detectar alguns erros. Pode passar. Aqui eu trouxe algumas vantagens e desvantagens. Aqui a vantagem, questão de eficiência em dados estruturados, né? A tolerância a falhas baseada em algoritmos, ela é eficiente quando aplicada a grandes conjuntos de dados, como matrizes, em vez de dados escalar. Por exemplo, multiplicação de matrizes, usando o checksum. Podem ser programados ao longo das operações, permitindo verificar a integridade do resultado. As desvantagens, em questão à precisão numérica, pode ocorrer erros de arredondamento em cálculos de ponto flutuante, que podem, né, interferir na eficácia do nosso modelo, erros em dados aleatórios e o custo adicional, né? Introduzir checksum aumenta a sobrecarga computacional e de armazenamento. Pode passar. Mais uma vez. Então, nesse assunto, a gente pode concluir que a ABFT, né, é uma técnica poderosa para detectar e corrigir falhas em sistemas baseados em matrizes e em processamento de sinais, que torna crucial em aplicações críticas que exigem alta confiabilidade, sem depender exclusivamente de um hardware mais redundante. Pode passar. E aqui nós finalizamos a nossa apresentação. Gostaria de agradecer a atenção. E é isso.